Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula de hoje, nós estudaremos o predicado. Antes de passarmos para os tipos de predicado, deveremos antes estudar alguns elementos que compõem o predicado, como por exemplo a predicação, os predicativos. Então na aula de hoje, iniciaremos com a predicação e só na próxima aula estudaremos os tipos de predicado. Então vamos lá. Para iniciar, eu coloquei aqui um poema de Mário Quintana. O nome do poema é Simultaneidade. Vamos lá. Eu amo o mundo, eu detesto o mundo. Eu creio em Deus, Deus é um absurdo. Eu vou me matar, eu quero viver. Você é louco? Não, sou poeta. Observem aqui, simultaneidade, a relação que há entre o poema e o título é que o eu lírico aqui está em um conflito, e aí tudo ocorre ao mesmo tempo com ele, por isso esse nome simultaneidade. Então vamos lá, eu destaquei aqui dois predicados. Você é louco, que está aqui, e eu amo o mundo. Vamos lá. Nessa primeira oração aqui, onde está o predicado? Está aqui, você é louco. Quem é louco? É predicado. A parte que contém o verbo. E aqui eu tenho o sujeito. Sujeito simples, você. Muito bem. Só que eu tenho um verbo ligando o sujeito ao predicado, que é o verbo ser aqui, ó. Ele está ligando o sujeito ao predicado. Ele está ligando e não está indicando ação alguma. Por quê? Porque ele está apenas expressando o estado do sujeito, de ser louco. Então, este verbo aqui é denominado verbo de ligação ou verbo de estado, que é o verbo que liga o sujeito ao predicado, sendo que está expressando um estado do sujeito. Então temos aqui, ó, ele está ligando o sujeito ao predicado e está expressando uma característica, no caso de ser louco. Já nesse outro predicado aqui, observe, eu tenho aqui o sujeito, eu, e tenho aqui o predicado. Tem um verbo aqui, só que esse verbo não está expressando estado. Ele está apenas indicando o quê? Expressando uma ação, a ação de amar. Então, olha só, este verbo é um verbo chamado verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito a uma característica. Já este aqui, não, ele é um verbo que expressa ação. Ele não está expressando estado, não, é ação, a ação de amar. Então, já que ele expressa ação, ele é chamado de verbo significativo. Verbo significativo. Então, verbo de ligação liga o sujeito a uma característica. E verbo de ação é chamado de verbo significativo. É daí que surge a predicação, que é justamente esse tipo de relação que o verbo mantém com o sujeito. Como eu coloquei aqui no exemplo, eu repeti até, ó. Você é louco, então temos aqui o verbo de ligação que está ligando o sujeito a uma característica, que ele também é chamado de verbo de estado, porque indica o estado em que o sujeito se encontra. E aqui é um verbo significativo, por quê? Porque indica, expressa uma ação do sujeito. Os verbos significativos podem ser de ação ou aqueles que indicam fenômenos da natureza. Então, de acordo com essa relação, entre sujeito e predicado e verbo, aliás, entre sujeito e verbo, há dois grupos. Há o grupo dos verbos de ligação ou de estado, e o grupo dos verbos significativos, que em algumas gramáticas são chamados de nocionais. O primeiro grupo a ser estudado é o grupo dos verbos de ligação.
Vamos estudar os dois grupos detalhadamente. Então vamos começar aqui. Verbos de ligação ligam o sujeito a uma característica desse sujeito contida no predicado. Então ele vai servir como uma pontezinha, vai ligar o sujeito a uma característica desse sujeito que estará no predicado. Essa característica é chamada sintaticamente de predicativo. Por que eu coloquei aqui sintaticamente? Porque alguns podem se confundir e dizer assim, mas o que caracteriza não é o adjetivo? Mas nós estamos em sintaxe já, que é o estudo, a função das palavras. Então, o predicativo é o termo que tem essa função de caracterizar. Quando esse termo caracteriza o sujeito, o chamamos de predicativo do sujeito. Observem que, tudo isso aqui que nós estamos estudando, verbos de ligação, predicativo do sujeito, tudo isso está contido no predicado. Então, antes de estudarmos os tipos de predicado, devemos passar por tudo isso aqui antes. Coloquei aqui um exemplo para que possamos perceber melhor. Vejam só. Eu sou poeta. Então, vamos lá. Quem é poeta? Eu. Eu é o sujeito. Então, sou poeta é o predicado. Lembrem do que eu falei, que quando eu identifico o sujeito, todo o resto é o predicado. Então, sou poeta é o predicado. Temos aqui o verbo de ligação, ligando o sujeito a uma característica. Poeta é a característica de quem? Do sujeito aqui, eu. Portanto, é o predicativo do sujeito. O predicativo, termo que sintaticamente caracteriza, é representado por adjetivo ou locução adjetiva, substantivo, numeral ou pronome. Eu coloquei 5 exemplos aqui em que o predicativo está sendo representado por uma dessas classes gramaticais. Vamos observar aqui. Nós ficamos alegres. Temos aqui o verbo de ligação, ficamos, que está ligando o sujeito nós à sua característica ou ao seu predicativo. E esse predicativo aqui está sendo representado por uma palavra de valor adjetivo. A mesma coisa no segundo exemplo. A lua parece uma bola. Temos aqui o verbo de ligação que está ligando o sujeito à lua a sua característica, bola. E esse predicativo aqui, bola, que é a característica, está sendo representado por uma palavra de valor substantivo. Terceiro exemplo, a comida está sem sabor. Temos aqui o verbo de ligação, o predicativo, que está sendo representado por uma locução adjetiva. Que locução adjetiva, só para lembrar, é quando temos mais de uma palavra com o mesmo valor de adjetivo. Em casa, nós somos 3. Temos aqui o verbo de ligação, o predicativo, que está sendo representado por uma palavra, por um numeral, 3. E minha intenção não foi essa. Temos aqui o verbo de ligação e o predicativo, que está sendo representado por um pronome. Ainda sobre os verbos de ligação, eu coloquei aqui os que são utilizados com mais frequência. Observem só, temos ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, viver, virar, tornar-se, fazer-se, achar-se, encontrar-se. Então esses aqui são os verbos de ligação utilizados com mais frequência para ligar o sujeito ao seu predicativo ou à sua característica. Agora, lembrem-se sempre de que a mesma palavra, a depender do contexto em que esteja inserida, pode apresentar sentidos diferentes. Daí eu coloquei um exemplo aqui para observarmos melhor. João anda meio triste ultimamente. Observem aqui o verbo andar. Será que esse verbo está no sentido de caminhar? Não, este verbo aqui está expressando o estado em que João se encontra e não uma ação.
dele, e sim o estado em que ele se encontra. Então, já que é um estado em que o sujeito se encontra, é um verbo de ligação e não um verbo de ação. Por isso é necessário prestarmos atenção ao contexto. Vamos para outro grupo, que é o grupo dos verbos significativos. Os verbos significativos são aqueles que expressam ação. E eles são de dois tipos. São chamados de verbos intransitivos e verbos transitivos. Vamos iniciar falando sobre os verbos intransitivos. Observem só. Verbos intransitivos são aqueles cujo processo envolve apenas o sujeito. Isto é, ele não transita, os verbos intransitivos não transitam para outro termo do predicado. Ele não vai se estender a outro termo, ele vai se referir apenas ao sujeito. Daí eu coloquei alguns versinhos aqui de um poema de Mário Quintana. Observem só. Detrás do muro surge a lua. Na praça a banda toca de repente. Um samba histérico. Observem aqui, ó, esses verbos que eu sublinhei. Surge a lua. Quem é o sujeito aqui? Lua, embora esteja na posição inversa, mas a lua é o sujeito, né? Quem surge? A lua. Observem que a ação expressa pelo verbo aqui, que é a ação de surgir, não está se estendendo a outros seres, está se referindo apenas à lua. A mesma coisa aqui, ó, a banda toca. A ação aqui expressa pelo verbo, a ação de tocar, não está se estendendo a outros seres, mas sim apenas ao sujeito. Banda, quem toca? A banda. Por isso que são chamados de verbos intransitivos, porque eles se envolvem apenas com o sujeito, sem se estender para outros seres. Então eu coloquei aqui mais alguns exemplos para que possamos entender melhor. Vejam só. A flor nasceu. Temos aqui uma oração com um sujeito simples porque tem apenas um núcleo, que é flor, e o predicado formado por um verbo. Na outra oração temos aqui também um sujeito simples, o menino chorou. O menino é o sujeito simples porque tem apenas um núcleo, o menino, e o predicado formado por um verbo. Observem que as ações nascer e chorar desenvolvem-se por inteiro no sujeito, podendo a frase terminar no próprio verbo e mesmo assim a frase ser compreensível, ter sentido completo. Observem que em ambas as frases o verbo finalizou essas orações e mesmo assim a frase manteve um sentido completo, porque são verbos intransitivos. Eles, além de não transitarem para um outro termo da oração, só se referirem ao sujeito, eles também apresentam sentido completo, onde não exigem complemento. Então fiquem atentos a isso. O verbo intransitivo encerra por si mesmo um sentido completo, por isso ele pode sozinho formar o predicado, como nestes casos aqui. Eles sozinhos formaram o predicado porque eles têm sentido completo. Agora, se por acaso outros termos, compuserem o predicado, juntamente com o verbo intransitivo, esses termos aí não são complementos, tá? Esses termos serão apenas adjuntos adverbiais, porque vão expressar uma circunstância, ou de modo, ou de lugar, e aí por diante. Olha só, observe esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. O menino chorou à noite. Temos aqui o verbo intransitivo, que é até a mesma oração. Chorou finaliza aqui com o verbo intransitivo porque não precisa de complemento. Mas aqui eu coloquei um outro termo juntamente com o verbo intransitivo. Mas será que esse termo aqui é um complemento? Não, esse termo aqui expressa circunstância. De quê? De tempo. Então é um adjunto adverbial de tempo. Só que nós não nos aprofundaremos em adjunto adverbial porque ainda não é o momento. Mas que o termo que vai acompanhar o verbo intransitivo, em alguns casos, não são complementos, e sim adjuntos. Agora, o outro tipo são os verbos transitivos. Nós vimos
os intransitivos, que se referem apenas ao sujeito e não transitam para outro termo. Agora veremos os verbos transitivos, que são aqueles cujo processo envolve o sujeito e necessariamente outro termo do predicado, isto é, transitam do sujeito para um complemento. Observem que é o oposto do intransitivo. O intransitivo não transita para outro termo, só se refere ao sujeito. Já o transitivo, os verbos transitivos, transitam do sujeito para um complemento. Vamos lá, coloquei aqui 2 exemplos, vejam só. O menino comprou um brinquedo. Aí temos aqui o sujeito, o menino, e o restante que é o predicado. Se eu falar assim, ó, o menino comprou, qual é a primeira pergunta que vai surgir? Comprou o quê? Então, esse o quê, a resposta está aqui, ó. Um brinquedo, que é o complemento do verbo. Por quê? Porque o verbo comprar aqui não expressa um sentido completo. Exige um complemento. Comprou o quê? E daí eu coloco um complemento. Neste caso foi um brinquedo. Complemento do verbo transitivo. O outro exemplo. A flor precisa de água. Se eu colocar até aqui, até precisa, a flor precisa. Qual é a pergunta que vai surgir? Precisa de quê? Por que essa pergunta? Porque o verbo é transitivo, ou seja, ele exige um complemento. Ele não tem sentido completo. Daí eu coloco um complemento. Precisa de água. Agora observem só. Os termos que completam o sentido do verbo são complementos verbais que têm um nomezinho. São denominados objetos. Então, os termos que completam o sentido do verbo transitivo, os termos recebem o nome de objetos. A classificação dos verbos transitivos e de seus respectivos objetos se dá conforme a relação que se estabelece entre o verbo e seu objeto. E dessa relação que se estabelece entre o verbo e o seu objeto, surgem 3 tipos de verbos transitivos. São eles: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. No verbo transitivo direto, que é o que vamos iniciar falando, no verbo transitivo direto, ou VTD, a relação entre o verbo e o seu complemento, que é denominado objeto, é direta. Não há preposição entre eles. Então, no verbo transitivo direto, não há preposição entre ele e o seu objeto. Observem aqui, ó. Maria quebrou o jarro. Se eu colocar só até quebrou aqui, qual é a pergunta que vai surgir? Quebrou o quê? Então, vai exigir um complemento, não é? Complemento denominado objeto. Objeto é o complemento do verbo transitivo. Agora, observem aqui. Tem alguma preposição ligando o verbo ao seu objeto? Tem alguma preposição aqui ligando o verbo e o objeto? Não. Não há. Aqui não tem nenhuma preposição. Sendo assim, vai haver uma relação direta entre o verbo transitivo e o seu objeto. Já que há uma relação direta, já que não há preposição entre eles, então o verbo vai ser o quê? Transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto, que é o complemento desse verbo transitivo, vai ser o quê? Objeto direto. Agora, o verbo transitivo indireto, no verbo transitivo indireto, a relação entre o verbo e seu complemento, o objeto, não é direta, por isso que é indireto, porque a relação entre verbo e objeto não é direta. Haverá preposição entre eles, pedida pelo verbo. Observem só aqui
aqui o exemplo, ó. A natureza necessita de respeito. Temos aqui o sujeito e o predicado. Se eu deixo só até aqui, só até o verbo, qual é a pergunta que vai surgir? A natureza necessita de quê? Ó, o de aí é o quê? Preposição. E a resposta vai ser o complemento que está aqui, de respeito. Se o verbo não tem uma relação direta com o seu objeto, ele será o quê? Verbo transitivo indireto, porque ele não tem uma relação direta com o objeto. E por que ele não tem uma relação direta com o objeto? Porque entre eles há uma preposição. Olha a preposição aqui. Então eu pergunto, de quê? De respeito. Se o verbo é transitivo indireto, porque tem uma preposição ligando o verbo ao objeto, o objeto vai ser o quê? Objeto indireto. Se o verbo for transitivo direto, o objeto vai ser direto também, correspondendo com o verbo. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto também será indireto. A mesma coisa aqui, ó. Eu creio em Deus. Temos aqui o sujeito, eu. Se eu deixar até aqui, até o verbo, eu creio em quê ou em quem? A pergunta, ó, em quê ou em quem? Tem uma preposição. Preposição em, aí. Se não há uma relação direta entre o verbo e o complemento, que é em Deus, que é a resposta da minha pergunta, em que ou em quem? Em Deus. Se não há uma relação direta entre o verbo e o objeto, o que acontece aqui? É um verbo transitivo indireto, porque entre ele e o objeto, aqui ó, há uma preposição. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto será o quê? Indireto. No verbo transitivo direto e indireto, se estabelece as duas relações, a direta e a indireta. Sendo assim, haverá os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Vejamos aqui como é que fica nesses exemplos. Vejam só. O empresário pagou o salário aos funcionários. Temos aqui o sujeito, o empresário. Vamos estudar o predicado. Se eu parar aqui, ó, pagou. Qual é a pergunta que vai surgir? Pagou o quê? E a resposta está aqui no objeto, ó. Pagou o salário. Há alguma preposição entre o verbo e o objeto? Não, não há nenhuma preposição aqui. Por quê? Porque o verbo estabelece uma relação direta com o objeto. Sendo assim, aqui nós temos um verbo transitivo direto com o objeto direto. Mas eu também posso perguntar, pagou o salário a quem? Esse a aí é uma preposição. E a resposta está aqui, ó. A quem? Aos funcionários. Olha aqui o azinho, preposição. Aos funcionários. Já que tem uma preposição aqui entre o verbo pagou, pagar, e o objeto, já que essa preposição, então não vai haver uma relação direta, não vai haver uma relação direta. Portanto, o verbo também será transitivo indireto, com o objeto indireto. Então, esse verbo aqui, ele é transitivo direto e indireto e possui dois objetos, objeto direto e objeto indireto. O outro exemplo. Os alunos receberam elogios de seus mestres. Temos aqui o sujeito, os alunos. Vamos estudar o predicado. Receberam o quê? A resposta está aqui no objeto, elogios. Há alguma preposição aqui entre o verbo e o objeto? Não. Sendo assim, há uma relação direta entre o verbo e o objeto. Portanto, temos aqui um verbo transitivo direto com o objeto direto. Mas eu também posso perguntar, receberam elogios de quem? Esse de é preposição,
que está entre o verbo receber e o complemento aqui, o objeto de seus mestres. Então já não vai haver aí uma relação direta. Sendo assim, temos também aqui um verbo transitivo indireto com o objeto indireto. Portanto, o verbo receber aqui, ele é transitivo direto e indireto com objeto direto e indireto. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e na próxima aula, sim, nós estudaremos os tipos de predicado. Até lá!